88 Web TV. A campanha da Fraternidade è una iniziativa da Igreja Cattolica che desde 1964 caratterizza il tempo da Quaresma, tempo forte di conversão em preparação à solenidade da Páscoa, a festa das festas, o ponto alto da vida cristã. Desde o ano de 2000, no início do novo milênio, a Igreja Católica Apostólica Romana acolheu, a cada 5 anos, outras igrejas que fazem parte do CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. 7 igrejas que procuram viver o ecumenismo, isto é, a busca de unidade entre igrejas que se inspiram e acolhem a palavra do Senhor Jesus. Neste ano, o tema é fraternidade e diálogo e compromisso, com o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. É um texto da carta de Paulo aos cristãos de Éfeso. Antes e acima de tudo, é busca de viver a fraternidade exigida por Jesus. É muito forte o último discurso de Jesus durante a última ceia. Rogo para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que tu, ó Pai, me enviastes. Esta é a oração, o pedido muito forte de Jesus. Por isso, temos o compromisso de amar, de procurar o que une entre todos que acolhem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso não é fácil. De fato, começando dentro de nossa igreja, a unidade, a fraternidade é constantemente ameaçada pelas divisões que, sobretudo neste tempo que nós estamos vivendo, gera contrastes, polarizando visões políticas, interesses econômicos. Penso que a raiz das divisões está aqui, não tanto em opções religiosas diferentes. Por isso, as palavras de São Paulo em sua carta aos Efésios retornam significativas. Cristo é a nossa paz. O apóstolo escreve aos cristãos de uma comunidade, recorda que Jesus veio para derrubar muros e construir pontes, fazer unidade. Agora, com sua morte e ressurreição, Ele, o Senhor, é a nossa paz, nossa shalom, tudo de bom, o bem absoluto e verdadeiro. Jesus encontrou a humanidade dividida, judeus e gregos, divisão religiosa, livres e escravos, nível social, homens e mulheres, divisão sexual, divisões de todo tipo, políticas, filosóficas, econômicas, éticas, de idade, de grupos. Assim, os homens parecem gostar de divisões, gostar de se dividir. Deus, ao contrário, cria a humanidade, a única humanidade, para que viva na paz, na justiça, na harmonia. Mas é sobretudo para nós, seguidores de Cristo, Ele que veio ao mundo para ensinar esta vida nova de justiça e de paz. Tenho aqui o texto base da campanha da fraternidade. Na primeira parte faz uma longa análise dos conflitos que existem na sociedade. A um certo ponto, ainda no início,
escreve que neste tempo de pandemia as coisas pioraram. Tomamos consciência da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade e o nosso potencial autodestrutivo. Não é um sinal a pandemia que Jesus está voltando, mas é um momento para que nós possamos refletir mais a respeito dos valores que caracterizam a nossa vida, a vida de todos neste mundo. A análise da realidade que o texto base proporciona é muito questionador. Sempre analisando a situação dos últimos anos, observa-se que ao número 40, depois quem quiser pode averiguar, houve um aumento de desemprego, da pobreza, aprofundando as desigualdades, a fragilização das relações, das condições de trabalho, o agravamento de conflitos entre grupos políticos. Proliferou o uso indevido das relações sociais, com a difusão das fake news, notícias falsas e de discurso de ódio. É o número 41. Nesse contexto, somos chamados, evidencia o texto base, como discípulos de Jesus, a testemunhar os valores do Evangelho. Recorda-se uma página do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o encontro de dois discípulos de Emaús com um desconhecido. Depois se revelará ser Jesus. E ele ajuda a fazer discernimento, a compreender o porquê aconteceu que este homem de Deus, sábio e justo, foi morto numa cruz. Como os discípulos de Emaús, nós também, observa o texto base, ficamos tantas vezes desorientados, incapazes de interpretar a realidade na qual estamos inseridos. Infelizmente, nessa situação de crise, escreve-se ao número 50, muitas vezes ficamos fragilizados e acontecem brigas de fragilizados, de pobres contra outros fragilizados e pobres. É muito triste o que está acontecendo. Tornamos-nos inimigos uns dos outros. Nesta análise do que está acontecendo, preocupam, sobretudo, se escreve, os índices das pesquisas sociais que destacam o aumento de homicídios, especialmente de jovens negros, de mulheres, sobretudo negras, da população LGBT, de pessoas empenhadas pelos direitos humanos. Outra expressão da violência é contra a casa que habitamos, o planeta Terra. A catástrofe ambiental continua, se afirma, a dar sinais todos os dias desta violência contra a Terra. Na segunda parte, o texto base apresenta o projeto de Deus, sobretudo o projeto de Jesus. Recordam-se algumas páginas do Antigo Testamento em que os profetas, homens de Deus, denunciavam com grande coragem a violência contra os mais pobres. Veio Jesus, entrou no Império Romano,
Os seus seguidores, os cristãos, testemunharam pagando um preço muito alto, com terríveis perseguições para serem fiéis a Jesus. Sobretudo, o texto do lema, tirado, como disse, da carta aos Efésios, ajuda a compreender qual deve ser o nosso empenho, o nosso testemunho de discípulos e discípulas de Jesus. Só um pensamento ao número 113. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós: o amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. São todas palavras tiradas da carta de Paulo. Como é forte a mensagem de São Paulo quando diz aos seus cristãos de Éfeso: Cristo é a nossa paz. Ele, de ambos os povos, hebreus e pagãos, gregos, fez um só povo. Ele derrubou o muro de separação, a inimizade. Em Jesus Cristo não há lugar para racismo, para ódio e discriminação. Cristo é aquele que garante relações de equidade, acolhida entre todos os povos. Mais uma frase aqui do texto base. Entendemos, número 120, que fraternidade e diálogo são desafios de amor. Devemos nos engajar agora na comunidade e no lugar onde vivemos. Acreditamos que Cristo é a esperança do estabelecimento definitivo da fraternidade e da paz. Fala-se depois da Igreja como sinal de salvação, instrumento de comunhão, dizia o concílio, a Igreja. A Igreja, como corpo de Cristo, deve esforçar-se para aumentar a esperança, para expressar a unidade na diversidade. Em nome de Cristo, não se justifica nenhuma guerra de religião, desprezo de quem pensa diferente, agressividade para quem tem um credo diferente. O Evangelho da graça e da misericórdia revela-se como força de Deus. Nós que acolhemos Jesus Cristo, eis aqui o caminho traçado por Ele. A paz que brota da fé, outra frase que encontro e que chama a minha atenção, fé em Cristo, é a superação da inimizade e do ódio. Esta fé promove a unidade. Paulo recorda aos seus cristãos: sois da família de Deus, irmãos e irmãs. Os discípulos de Jesus, portanto, somos chamados a construir uma nova humanidade que não esteja dividida nem orientada pela violência e pelas divisões, mas animada, alicerçada no amor, na graça de Deus, na unidade que se consegue pela ação do Espírito Santo. De fato, é o Espírito, o amor de um é o Pai e o Filho, o Espírito de Deus, que realiza essa paz. Nós, humanos, não temos a capacidade de realizar o projeto de Jesus. E, porém, o Espírito do Senhor, se formos humildes, sinceros, abertos e orantes, o receberemos. A segunda parte termina com uma
oração tirada da carta aos Efésios. Vou ler só o início. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo, que ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra. Antes de terminar, quero acrescentar uma última observação. A respeito da campanha da fraternidade, levantaram-se vozes diferentes, algumas de apoio, outras de críticas. Essas, sobretudo por pessoas, também alguns bispos e padres, grupos que acham a campanha da fraternidade em contradição com os ensinamentos da nossa Igreja Católica. A presidência da CNBB reconhece que algumas expressões podem ser lidas de forma unilateral, não condizem perfeitamente com os ensinamentos católicos. É o preço pago para realizarmos essa campanha da fraternidade ecumênica. Mas nem por isso pode-se, desculpem, cuspir com agressividade, com falta de respeito contra a busca de diálogo ecumênico que a Igreja Católica, sobretudo depois do concílio, empenhou-se a viver. Não se justifica certa agressividade por algumas expressões que podem ser bem entendidas e consideradas dentro do contexto apresentado pelo texto base. Como bispo da Igreja Católica da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, peço que todos os fiéis, sobretudo as lideranças, não aceitem certas críticas que, minha pessoal compreensão, provém mais de pré-compreensões de natureza política, mais do que de natureza bíblica, teológica e espiritual. Vivamos esta campanha da fraternidade, irmãos e irmãs, crescendo na fraternidade verdadeira, que nos empenha a todos a sermos mais unidos, capazes de diálogo, sabedoria, testemunho do projeto de Jesus, o reino da justiça, do amor e da paz. Maria, a mãe de Jesus, que sonhou com esta nova humanidade, ela que nos deu o Filho, o Príncipe da Paz, interceda pelo mundo, pelo nosso Brasil, pela nossa igreja particular, para que todos possamos crescer nessa acolhida do projeto do Senhor com humildade, fé, esperança. Esse é o meu desejo e, por isso, uno-me em oração com todos vocês. Que a bênção de Deus acompanhe, alcance todas as comunidades, as famílias e que cheguemos na solenidade da Páscoa mais fortalecidos na fé. E que também este período tão difícil do Covid possa fazer crescer entre nós esta união, esta harmonia, com coragem e fé. 88 Web TV.